sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje a gente vai conversar com spoilers sobre a terceira temporada de Dark, o último e perfeito ciclo. Caso você seja novo por aqui, bem-vindo, é nóis, e podemos dizer que eu tenho uma certa tendência a analisar obras puxando para uma filosofia existencialista. Falei muito sobre isso no meu vídeo da segunda temporada, já fiz vídeo da primeira e da segunda para quem tiver interesse. Esse vídeo aqui não é um vídeo de análise, não é um vídeo de teoria, de explicação. Este vídeo é 100% passional. Minha ideia aqui é basicamente pagar pau pra série e bater um papo sobre tudo que rolou, exaltando as profundidades, as sutilezas, as referências, as conexões e as cargas existenciais. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, também pode me seguir nas redes sociais, é @drichek, que meu sobrenome é desgraçamento mental e dicas jamais te faltarão. E se você gostar, deixa um like, porque esse vídeo é longo, então perde muita retenção, você deixando joia desde o início me ajuda muito. Como nos vídeos anteriores, eu vou optar falar todos os nomes dos personagens em português BR e resolvi dividir esse vídeo meio que em capítulos, né, pra conseguir esquematizar meu roteiro, bem darkzeira assim, pra eu tentar não me perder, não é mesmo? Então tá tudo dividido, eu vou deixar detalhado na descrição caso você queira avançar, pular, voltar pra alguma parte. Show! E já começo com uma perguntinha séria, que é a perguntinha que aparece na série logo após a frase de Arthur Schopenhauer: se soubéssemos como as coisas terminam, onde a nossa jornada nos leva, será que tomaríamos as mesmas decisões? Ou será que seguiríamos por outro caminho? Poderíamos escapar do nosso destino? E a série mesmo se questiona, será que isso tem algum tipo de importância? Porque no final das contas, a gente sempre fica frente a frente com nós mesmos. Confesso que essa é uma pergunta que dá uma desbaratinada na minha cabeça. Eu penso muito sobre isso. E sempre que eu penso, caso houvesse a possibilidade aí de dar uma voltada no tempo, se eu mudaria alguma coisa. E eu acho que eu não mudaria nada, pelo menos nada importante, significativo, porque eu gosto muito de como eu sou hoje, né? De ter a consciência que eu tenho hoje. Mas em Dark a parada é meio diferente porque a gente tem, além do existencialismo, um certo determinismo, a ilusão do livre-arbítrio, a tendência à predestinação. Quando algum personagem adquire consciência de um fato e tenta evitá-lo, é o que faz com que aquilo aconteça. Tudo que as pessoas tentam reverter, mudar, é o que acaba fazendo com que aquilo se confirme. São muitos pilares filosóficos e paradoxos científicos que juntos, meu amor, explodem muitas cabeças e rendem muitas teorias. E essa é a grande sacada da série, que ao mesmo tempo que ela dava tudo prontinho, tava dando ali as dicas desde o começo, tava ali explicando seus próprios conceitos desde sempre, também fazia todo mundo de trouxa, e eu acho lindo isso. Jogava detalhe e mistério a mais pra você ficar pensando, meu Deus, o que é isso? E não era nada, ou pelo menos não era nada importante. Prestem atenção agora, que essa aqui é uma definição exclusiva deste canal, que se você parar pra pensar, Dark é um grande telefone sem fio. E digo mais, porque é uma galera fazendo um telefone sem fio junto com uma batata quente. Telefone sem fio porque as informações vão sendo passadas e perdem o devido controle. A maneira como ecoa e cada um interpreta para sua realidade e age de acordo com o seu interesse. E a batata quente é o gatilho de motivação dado como culpa que é jogado pro Adam, pra Eva. Ah, porque o Adam quer o apocalipse, queima Sigmundos. Ah, porque a Marta quer continuar com o rolê, bora pro ciclo. Além do telefone sem fio e da batata quente, risos, o que define totalmente Dark aparece na primeira temporada, que é a Triquetra e o Ouroboros. Os dois são o cerne dessa história. O Ouroboros, em mitologia, aquele símbolo com uma serpente ou um dragão em círculo devorando o próprio rabo, simboliza o ciclo da evolução voltando para si mesmo, o movimento de continuação, a teoria do eterno retorno, ou seja, 100% isso. E a Triquetra, né, a Triscle, que tem vários nomes para ela, eu gosto muito desse símbolo, é usado no cristianismo, na magia, na bruxaria, na Wicca e em geral no ocultismo, e representa a tríade da vida, o eterno movimento. Se me junta essas duas coisas, acabou.
fechou. Outras duas repetições que Dark frisa até se cansar. Tudo está conectado e nada é em vão. Euzinha sempre levei muito a sério essas duas frases. Eu falava, gente, tá tudo ali, tá tudo feito. Inclusive, eu recomendo real uma revisita à série. Eu sei que eu sou meio doida, que eu não sou um exemplo muito legal. Eu fico eufórica demais, eu não sei quantas vezes eu vi essa série, eu perdi o controle da minha vida. Mas eu voltei no primeiro episódio da primeira temporada, talvez um pouco mais do que o primeiro episódio, e eu quase caguei no chão, porque assim, um roteiro fechado, meus amores, é um tesão sem igual. E outra série que faz isso com a maior excelência do planeta Terra, que é a minha série favorita da vida, e olha que eu estou falando isso num vídeo de Dark, é Mr. Robot. Se você quer ver aí uma outra obra com uma construção de roteiro que já sabia do final logo no começo, é essa. Tô devendo vídeo de Mr. Robot ainda. Mas de verdade, se a gente parar pra assistir Dark de uma vez, assim, primeira, segunda, terceira temporada, não precisa ser maratonando, pode assistir de boa. Vamos perceber o quão primorosa ela é, quão bem construída. Achei engraçado o fato de Dark não colocar só mais um, e sim mais dois mundos na brincadeira e conseguir, aos poucos, claro, desconfundir tudo. Obviamente tem uma grande complexidade, seja pelos detalhes, pela quantidade de personagens ou pelos assuntos, mas eu sempre comentei que Dark é bem didática, tanto nas suas explicações, né, autoexplicações, sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas ladainhas o tempo todo. Os cortes de cena costumam ajudar muito, seja para mostrar o mesmo personagem em anos diferentes, ou seja para contextualizar de quem era que estava falando ali na cena anterior, ou então seja para confundir e fazer com que a gente passe horas pensando em coisa que nem era importante. Basicamente eu arrumando problema pra minha vida, pensando no que não devia. Nessa temporada eles usaram um tipo de transição que parece assim um desligamento de tela. Eu falei, meu Deus, que é isso? Chegou no terceiro ali, eu falei, ixi, chega! Mas aí eu entendi que era um corte de cena pra ir de mundo pra mundo, do mundo A pro mundo B, do mundo B pro mundo A. Daí me acostumei e achei até boa essa ideia. Bem cadela da produção de Dark, sim. Pena que a Netflix não me nota. E vamos falar de tridimensionalidade, e com essa terceira temporada é tudo muito simbólico. O número 3 sempre teve uma importância muito forte, é 3, é 33, é 3 anos, 3 saída, tudo. Nos é revelado, além do terceiro mundo, essa tríade, enfim, dos lados da história, que a gente tem o Adam, a Eva e a Cláudia. Uma coisa que comento desde a primeira temporada é a questão da nossa visão dualista de contrastes, né? Entrada, saída, começo, fim, luz, sombra, pares opostos. Dark desconstrói o conceito maniqueísta de existir bem e mal, e que nada está completo sem uma terceira dimensão. O relojoeiro Tannhaus me fala quantas vezes ele fala isso, várias. Essa tridimensionalidade, que já era um fato evidente, agora se concretiza com esses 3 mundos e a existência dessas 3 figuras importantes para a trama. E que cada uma delas também não é uma coisa só, elas são múltiplas em si. Vão caminhar e influenciar, agir de acordo com o que acreditam ser melhor para sua realidade. E neste momento estou falando de realidade própria mesmo, nem estou falando de mundo. Sempre depende do ponto de vista e mais do que nunca vai mostrar que as pessoas têm várias facetas, elas nunca são uma coisa só. Sobre a abertura, eu preciso comentar, porque sempre esteve estampado na nossa cara. Parece assim, aquela letra parece uma tiração de sarro. Não vou cantar, né? Nem pra sempre, nem nunca mais. Adeus. Arrepia. E sempre ali deu as dicas de tudo, os encaixes do mundo, o espelhamento. Cada abertura dava umas dicas do que ia acontecer nas respectivas temporadas. E nesse terceiro ciclo você percebe aí que ia haver um enlaçamento de tudo isso. As medalhas que são colocadas em pontos chaves da série e retornam, né, com entendimento agora. O fogo, que também já é o início dessa temporada, né? Já começa com o fogo, a destruição e também o sangue, porque tem muito sangue nessa temporada, sangue de morte
e também sangue de vida. Não sei se vocês deram uma reparada, mas nessa abertura tem várias formas ali que simulam um aproxego, remetem a órgãos sexuais e nascimento. Sobre símbolos e referências bíblicas, que não é muito a minha área, né, porque eu não sou uma grande conhecedora. Também temos nessa abertura uma maçã, que se é para ser uma referência de Adão e Eva e criação, um pecado simbólico aí, não sei, mas funciona muito bem como um easter egg. Muitas coisas e detalhes da série eu acredito que funcionem como easter egg, pra galera ficar se coçando pra criar teoria, confabular, meu Deus, você viu isso, eu peguei a referência, e essas coisas na verdade só estão ali pra complementar o contexto. A maçã mesmo e todas as teorias e explicações com referências religiosas, você não precisa ter um conhecimento bíblico, porque meio que não vai fazer diferença para a história em si. É só um a mais ali, porque tudo que Dark precisa explicar, ela explica. Por exemplo, aqueles símbolos da primeira temporada que eu comentei, o Ouroboros e a Triquetra, que são fundamentais para o conceito da história, é a base de tudo e eles são apresentadíssimos. O tempo todo são explicados, se não explica na hora, vai explicar depois, sempre retorna ao assunto. Existem coisas que você pode ir procurar depois, que despertam curiosidade, você tem vontade de aprender, de conhecer, nossa, maravilha! Mas eu tenho pra mim, e eu costumo falar muito sobre isso inclusive, que se uma obra, com um roteiro bem feito, claro, se uma obra não explicou alguma coisa, é porque aquilo não importava. Não era sobre aquilo que a história realmente queria tratar, entendeu? Queria te pegar de outra forma. E aí é o lance de entrar nas outras camadas. Vou citar um exemplo aqui de um perfeito complemento de contextualização, que é a Tábua de Esmeralda. Aquela puta tatuagem que o Noah tem nas costas. Eu fiquei doida quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o que é isso. E basicamente tudo estava estampado ali o tempo inteiro. E esse troço era um escrito do Hermes Trismegisto, que era um legislador egípcio, filósofo, cara brabo mesmo, 1500 anos antes de Cristo, que deu origem à alquimia. Nesse escrito diz ali que o que está em cima é igual ao que está embaixo, que todas as coisas vieram do e que tudo é único por adaptação. Assim, palmas roteiristas, estava tudo lá. Enfim, está diretamente ligado ali aos Sigmundos, à origem. E eu sabia de tudo isso, porque eu procurei isso na época, mas o significado dessa tábua é apenas um agregador de conhecimento, porque não foi ele que explicou a série. Não era saber disso que ia explicar todo o enigma, porque Dark soube o que? Manter o mistério e revelar as coisas quando ela bem entendia. Hoje, depois de terminar a terceira temporada, eu vejo a Tábua de Esmeralda e falo, ai, nossa, que óbvio, tava tudo ali. Porque eu precisei passar por todas as temporadas para adquirir essa consciência. É basicamente o que acontece em Dark, né, gente? O existencialismo é lindo. E um comentário em off aqui, faria o Noah, que parecia o maior bichão doido, era o quê? Um rapaz apaixonado, um homem emocionado, ludibriado pelo Adam Jonas ali, que teve a sua filha sequestrada. Apesar que eu já tinha reforçado na segunda temporada que pra mim o Noah não era mais um vilão ali. Se temos um roteiro que já era bem evidente, criado redondinho, integralmente, Dark já começou sabendo o seu fim, e também fez todo mundo de trouxa em alguns momentos porque quis. Não só pela caça de significado de alguns símbolos, mas também porque algumas questões não tiveram continuidade. Pergunto aqui se faltou alguma explicação pra vocês, vou citar algumas aí. Situação Alexander, né? Cujo nome verdadeiro é Boris. Esse aí me pegou, porque eu já falei 1000 vezes aqui, eu sempre achei o Alexander muito enigmático. Pelo visto era só um mistério, um caso a mais em coincidência a todo o caos de Vinden, e se você pensa por esse aspecto, realmente não muda nada. Matou um cara sem querer, chegou no rolê, pegou um passaporte, ficou sendo chantageado pela Hannah e com o cu na mão, com aqueles barril da usina, e acabava sendo uma tensão a mais ali. Outra coisa que eu tenho certeza que foi para tirar uma onda
é o lance ali do tapa-olho do vôler. Sempre que alguém vinha me perguntar sobre o vôler ou que eu esqueci de falar do vôler, eu falava, mano, não tem nada aí. É só mistério especulativo. Ai, gente, tem muita coisa, eu provavelmente vou acabar esquecendo de comentar algo. O grande mistério das crianças desaparecidas, né? As crianças que eram sequestradas, mortas, pendura medalhinha, faz teste com máquina do tempo. Eu acho que fazia parte da evolução para atingir o conhecimento e alguém precisava ser cobaia. O Helg, um coitado, né? Foi o cara que mais sofreu nessa série desde criança. Porque a neta real do Tannhaus se chama Charlotte. A personagem da Charlotte no mundo A e no mundo B tem uma grande importância para mim, que é uma mulher, ó, que movimenta as coisas, que dá o braço a torcer. E ela sempre falava, ai, porque parece que tudo isso só acontece por minha causa. Via lá, quem lembra, na primeira temporada achava os pássaros mortos quando ela era criança. Parece que tudo ali estava sempre muito com ela também. Acho que pela obviedade dos dois mundos serem refletidos do mundo de origem e a neta Charlotte do Tannhaus ter uma grande importância para ele, meio que ela é trazida duas vezes, né, na verdade, em cada um dos mundos criados, no A e no B. Tem essa força, essa importância de um bebê que aparece para o Tannhaus já com o nome e aí vai dar em tudo que deu. Agora uma que eu acho que é uma dúvida geral, como a Cláudia chegou na conclusão de um terceiro mundo? Não vejo como um problema, pois uma mulher inteligente, dona de si, queria lutar por sua filha, minha personagem favorita desde o começo. Cláudia e Charlotte fazendo tudo, elas movem o mistério, vão atrás, faz acontecer todos os bagulho. A mulher tá ali ralando e eu falava isso, eu falava, ela parece que está por trás de tudo, tá induzindo o próprio Adam. E depois a gente vê, né? Ela fala pro Adam, você ainda não entendeu como é que tudo isso aqui funciona, meu querido. Ela fala, reafirma pra ele que cada passo que ele dá tentando desfazer o nó é o que deixa o nó intacto, escolada com o Tannhaus. Pois então que a gente sabe que é exatamente isso, ela vai fazer a cabeça do Jonas no mundo do Jonas e a cabeça da Marta no mundo da Marta. Vai interferir, a Cláudia quebra o ciclo de Adão e Eva e penso que num contexto bíblico seja um bom motivo para ela ser chamada de Diabo Branco, o que seria um eufemismo interessante para a figura vilanizada do diabo, né, no espectro da religião. Em outras palavras, a Cláudia fez geral de palhaço. Agora indo para uma das partes que eu mais gosto, as motivações, né? Se a gente pensa muito, por que essa galera simplesmente não fica de boa? E se você pensar mais a fundo ainda, você percebe que isso tudo, Dark, só aconteceu porque a meninada, rapaziada ali, foi bisbilhotar na caverna. Tá? Que o Bartosz ali convida, fala, Jonas, o Eric sumiu, as maconhas dele tá tudo escondida na caverna. O grupinho vai fuxicar ali de noite, aquela explosão, é barulheira pra tudo que é lado, o Mikkel some, pronto. O bolo que virou. O Jonas vai pro futuro ver a lamentação que tá aquilo lá. Eu é que não queria ficar, não ia querer que todo mundo vivesse pra ficar daquele jeito. Se preocupar que o mundo vai acabar, que o apocalipse vai acontecer, que vai todo mundo morrer, que se exploda. Mas agora falando sério, as motivações elas são muito fortes. Tão fortes que elas são colocadas em xeque ali no julgamento do que é certo e errado. Como que você vai julgar um pai que volta no tempo para ir atrás do próprio filho? Vou chover no molhado falando isso, mas todos os ciclos são inteiramente fortalecidos de seus elos, desses laços. Em outras palavras, a motivação é o amor. E não é o amor romântico, simplesmente, é um amor mais profundo, algo que transcende. Um amor intenso, de instinto para salvar quem se ama incondicionalmente, a ponto de dar a própria vida por ela, que é o que acontece com todo mundo ali. Tem alguém na sua vida que você faria isso? Eu com certeza faria pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha irmã. Independente de qualquer coisa. E essa é a grande poesia da série, ainda mais quando você pensa na primeira pergunta que ela te fez. Se você soubesse como tudo termina, você ainda assim faria as mesmas coisas? Um filme que explora de forma belíssima isso é A Chegada, do Denis Villeneuve, indico demais, tem a perfeita Amy Adams,
que coisa linda! Muito além do determinismo, porque pensar que tudo está sempre determinado acaba tirando o brilho da experiência versus essência da série e da vida, né? Por mais que a gente conheça e saiba desse ciclo de repetição. Total compreensível, porque nada mudaria nunca, porque todo mundo tem alguém para salvar e essa é a motivação da sua própria existência. Só a Hannah, né, gente, que aquela mulher é complicada, fica difícil de defender. Mas aí é que entra, por exemplo, a Cláudia enganando e matando a própria Cláudia para se fingir de Cláudia. Porque se não acontecesse isso, não ia quebrar o ciclo. Pois vamos falar de existência, que tudo na minha vida eu faço questão de reforçar o existencialismo, e com Dark sempre foi assim, um impacto para mim, principalmente por ela se calcar em outras filosofias, né, que se alinham com o conceito, enfim. Partindo do pressuposto que o ser humano é livre para fazer suas escolhas, são elas quem determinam quem ele se torna perante ao mundo ou a si mesmo. Liberdade, escolhas e consequências compõem a existência humana e refletem aí na grande questão que é o significado da vida. Ação e reação o tempo todo. Tudo o que você faz tem um impacto para você ou para alguma outra pessoa, ou de repente para várias outras pessoas. É massa pensar no determinismo porque é sabido que em Dark existe um ciclo, porém, se a gente considerar que esse ciclo é de fato vivido apenas uma vez, ele é existencial acima de tudo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então as pessoas vão morrer e vão nascer de novo e vão crescer sem a consciência do que aprenderam anteriormente, mesmo sendo uma repetição. Então a gente primeiro precisa ser existência para depois ser essência. Será que estou confundindo ainda mais? Espero que não. Aqui a própria neta do Tannhaus. Eu poderia passar horas falando sobre existencialismo, mas né? Então tomo uma pequena liberdade de indicar 2 livros do Sartre que eu considero bons introdutórios: Esboço para uma Teoria de Emoções e O Existencialismo é um Humanismo. Esses 2 livros são bem baratinhos, eu vou deixar aqui na descrição, inclusive. Eu tava muito afim de fazer um vídeo com livros, com indicações de livros para quem gostou de Dark. Se vocês curtirem essa ideia, deixa um like no vídeo também, porque além de tudo me ajuda demais. E vamos de paradoxo temporal, né? A gente sempre soube das viagens no tempo, mas até o final da segunda temporada, a gente sabia que elas aconteciam apenas em uma linha temporal. Ou seja, tudo acontecia no mesmo tempo. Se uma pessoa do passado viajasse para o futuro, ela deixava de existir no passado e ficavam 2 ali coexistindo no futuro. E isso é o que causa o chamado paradoxo temporal, um acontecimento gerado a partir de uma viagem no tempo. O Tannhaus apresenta o conceito do paradoxo de Bootstrap na segunda temporada, que ele diz que nele um objeto ou informações do futuro são enviados direto para o passado, e que isso cria um ciclo infinito em que o objeto não tem mais uma origem real. Ele existe sem nunca ter sido criado. Assim como acontece com o livro dele e basicamente com todas as ações das pessoas ali. As ironias da vida, sempre que alguém tentava impedir algo, é o que fazia acontecer. Com a terceira temporada, não temos só um paradoxo temporal, mas sim 3. São 3 linhas temporais em 3 realidades diferentes. Eu amo, Senhor! As coisas não só viajam passado, presente e futuro, como elas vão viajar entre mundos. Mas entre os mundos A e B, não é mesmo? Porque no mundo de origem só vai a Marta e o Jonas ali para resolver o problema, e o mundo original só fica no déjà vu. Banda Déjà Vu, já vou falar disso também. E eu só sei que ver o Tannhaus ali no episódio 7, falando sobre a teoria do gato de Schrödinger, foi tudo pra mim. E vendo esses 2 mundos criados, recriados, sei lá, daria pra ter saído uma bomba podre dali. Mas é tudo feito de uma maneira muito cuidadosa, porque ele é espelhado, mas ele não é invertido, sabe? As pessoas são as mesmas e existem alguns detalhes que de repente entram em contraste. Por exemplo, o Bartosz, que era meio zoeiro no mundo, aí no outro ele é nerd. O Magnus, que era meio bobão, sei lá, não sabia lidar com seus sentimentos, no outro ele é todo rebelde, porém um fofo. A Francisca e a Charlotte, as irmãs, com relação à surdez, ou então coisas que se intensificam ainda mais. Por exemplo, o Ulrich,
né, que já traía. No outro mundo ele trai 2 vezes. Tem também a diferença de que o Jonas não existe no mundo da Marta, porque é justamente por isso que ele vai ter que ir para lá em algum momento e dar sequência nesse ciclo infinito retornado. O final do episódio 6 é incrível demais, mostrando todos esses paralelos espelhados. Olha, eu fico arrepiada. Independente de qual mundo seja, as coisas sempre iam acontecer. O Uric, por exemplo, no mundo da Marta, ele volta para 86 para bater no Helge adulto, por causa do irmão e não do filho. Sempre teria um gatilho, são realidades diferentes para o mesmo evento em cada dimensão. É importante dizer também que a Marta e o Jonas, eles bifurcam em certo momento para dar uma remanejada nos acontecimentos que os fortalecem, né, a se tornarem Adam e Eva em seus respectivos mundos. E já tinha sido falado anteriormente, né, existe a reflexão sobre sentir aversão a nós mesmos, com o que parece conosco ou que remete a algo que a gente é ou conhece. Isso acontece quando o Jonas conhece o Adam e quando a Marta conhece a Eva. O Adam e a Eva falam para si mesmos, mais jovens, sobre parecer impossível que eles se transformem naquilo, mas que o ciclo de acontecimentos vão fazer isso ser uma realidade. Enfim, só um parênteses aqui que é mais forte do que eu preciso comentar. A cena do Adam e da Eva, né, tendo aquela conversa final, toda a estética ali, visualmente, me lembrou muito o filme Stalker, do Tarkovsky. Não sei se foi uma referência, não sei se foi coisa da minha cabeça, se você também sentiu isso, deixa aqui nos comentários. A maneira com que a ligação entre os dois é tratada, eu acho muito bonita, né? Do lance deles serem perfeitos juntos. E são mesmo, até em realidades diferentes, existe essa intensa conexão que sempre iria acontecer em algum momento. Mais uma vez pelo amor envolvido, mas também pelos contrastes que eles representam. A necessidade de contrapor e coexistir, de ser diferente. Enquanto um quer a escuridão, o fim, a outra quer manter tudo ao infinito. Escuridão e luz, morte e vida, fins e começos. 2 pendentes que na representação de figuras bíblicas cometem um pecado e não podem fazer parte do paraíso, que é o mundo de origem, a Lotanhaus, e vão precisar causar o apocalipse de seus 2 mundos. O fim é o começo. Sendo perfeitos e poéticos juntos ou não, Jonas e Marta são falhas na Matrix, assim como seus mundos inteiros. A cena ali que os dois estão no buraco do espaço e tempo, né? Interestelar vibes, é a coisa mais linda. Eles vêm ali cada um de sua linha, que representa seu mundo, se encontram na esquina, na quina, e seguem em direção ao terceiro, ao mundo de origem, onde deixarão de existir. O déjà vu é considerado uma falha na Matrix. Eu fico doida toda vez que eu tenho. Atenção agora para a melhor definição de déjà vu by Adriana. Na hora que acontece o déjà vu, meio que rola uma dissociação do instante, ao mesmo tempo com uma previsão do que vai acontecer, com a percepção simultânea do que está acontecendo, reparando em todos os detalhes e tudo mais. E a sensação de déjà vu é algo que todos os personagens sentem e falam sobre, parece eu, seja pelas viagens da mesma linha temporal, seja entre mundos ou então no mundo de origem, onde a gente vê ali a Hannah grávida na cena final do jantar. Ela olha para aquela jaqueta amarela e tem uma sensação de déjà vu. Aquela coisa que não dá para explicar. E por que ela escolheria o nome Jonas para o seu filho? Porque no mundo de origem ela já gosta daquele nome, tranquilo, né? Pensando que os mundos criados são reflexos daquele. Dark também abusa dessas conexões que são fundamentais para tudo existir, colocando ironias cruéis para que elas sejam seus próprios fins. Mais uma vez reforçando que o começo é o fim e o fim é o começo. O Noah matando o próprio pai, que é o Bartosz, e depois a gente sabe, né, que o Noah vai atrás do Bartosz para bater aquela conversa, lembra aquele bate-papo no carro? A Agnes matando o irmão, que é o Noah, e eu achava que eles eram marido e mulher, e no final das contas, o marido da Agnes é quem? O filho do Jonas e da Marta,
o sem nome, pastor ali, Origem. A Cláudia ocasionando a morte do pai, o Jonas matando a própria mãe. Duas cenas que me deixaram total em choque. A Cláudia matando a Cláudia para se disfarçar de Cláudia, não tem nada mais dark do que isso. A Catarina sendo assassinada pela própria mãe. Essa foi uma cena que me deixou levar a mão na boca, eu não acreditei. E a ironia do Magnus contar aquela lenda urbana para assustar os amigos e a história ser real e ser da própria mãe dele. E tem ali o Jonas e a Marta encontrando a medalhinha de São Cristóvão, que a mãe da Catarina ganhou quando era criança da Hannah, que foi na clínica de aborto, um ciclo de traumas que vão se passar ali, ó, de geração em geração. E falando em traumas, vamos de cicatrizes. Por que o Adam tem tanta cicatriz? Primeiramente, falta de banho. Brincadeira. Acredito que por todos aqueles testes para todas as máquinas acontecerem, principalmente a máquina que transita entre mundos, é mostrado ali o momento que ele toma um choque no braço, queima tudo. O cara tava tomando choque adoidado ali. As cicatrizes são um sofrimento, o preço de tudo aquilo, e ele quer escapar. Ele tenta até se matar, mas não tem como. O Jonas é impedido de morrer, cara. Isso é muito forte. Ele tá fadado àquilo. Ele tem que virar o Adam. E no geral, tem um lance muito forte com o físico, né, das pessoas, as marcas, as cicatrizes. Assim como a Marta recebe aquela estiletada dela mesma para lembrar, ou melhor, para mostrar o que ela precisa se tornar. A marca da corda no pescoço do Jonas, eu tô aqui toda Adam, escondendo meu pescoço também. O lábio do Origem, né, o filho da Marta e do Jonas, para mostrar aquelas gerações, sempre confirmando quem são realmente as pessoas. Indo para o meu encerramento aqui, o gatilho de tudo. A gente não sabia nem como, onde e quando, e finalmente sabemos por quê. Tannhaus, seu danado. O Tannhaus criou uma bugiganga, uma engenhoca, loucurada, máquina do tempo para reverter a morte do próprio filho, da nora e da neta, e acabou dividindo os outros dois mundos. Parece eu tentando consertar as coisas. Mas aqui convenhamos, se o Tannhaus é um homem que faz terapia para resolver seus conflitos familiares, não ia ter nada disso. Melhorar o relacionamento com o filho, tudo jogado. As pessoas ali não se conversam, eu tenho muita agonia. O cara me saindo no meio daquela chuva, com um bebê, com a esposa, do nada ali, se tivesse um diálogo, olha aí, não tinha Dark. Gatilho de Dark, terapia familiar. E vou encerrar com uma frase que se repete durante a série. Caso tenha faltado algum comentário meu aqui no vídeo, ou então uma explicação da série, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. É uma frase de Isaac Newton. Para pra pensar, tudo é assim, a gente nunca vai ter a resposta de tudo. Sempre que alguém me vier contestar alguma coisa, eu vou falar isso. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo. Não acho que eu agreguei nada, mas eu gosto dessa troca, dessa conversa. E Dark, obrigada por tudo, obrigada pela jornada, que eu acho que é justamente esse o sentido da série, a jornada, a existência, o impacto do tempo e essas pequenas coisas, essas pequenas motivações que é o que dão sentido às nossas próprias vidas. Bora rever Dark também. Participem do grupo do Cantinho do Desgraçamento, tá aqui na descrição lá no Facebook. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!